E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, dando continuidade à minha leitura do BPDP e os vídeos do Miniolaverse aqui no canal, estou trazendo hoje para vocês BPDP Praga dos Sapos volume 3, um volume com bastante revelações, principalmente sobre o passado desse personagem aqui, o Ben Daimyo, com introdução de novos personagens e mudanças drásticas para o BPDP também. Então antes de assistir, você já deixa a sua curtida aí para ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas aí no YouTube. Deixa o seu comentário se você já leu isso aqui, não esquece de se inscrever no canal. Vamos lá? Bom, BPDP Praga dos Sapos volume 3. A gente tem 3 encadernados aqui dentro desse ônibus, né? Que o primeiro é The Universal Machine, a máquina universal. Esse vídeo vai ter spoilers do volume 2, então se você ainda não leu o volume 2 ou não assistiu o vídeo anterior a esse, onde eu falo desse spoiler, é um spoiler muito grande que não tem mais como eu continuar a falar do resto da série sem mencionar isso, porque ele causa reverberações, né? Então, a partir de agora eu vou falar o spoiler do volume 2. Esse volume continua de onde acabou o volume 2, que foi com a morte do Roger. Aqui a gente descobre em A Máquina Universal, né, que é esta história aqui, a gente descobre que existe uma chance, uma possibilidade, aqui está o cadáver do Roger, ó, o Johan, a Kate e o resto do pessoal todo, eles não se conformam com a morte do Roger e estão investigando maneiras de trazer ele de volta, afinal, tudo acontece nesse mundo aqui, né, então ressurreição de um homúnculo talvez não seja algo tão fora da casinha, assim. E eles descobrem que existe um livro, que foi justamente o livro que foi utilizado para construir o homúnculo, né, que tem a receita do homúnculo que foi usado para construir o Roger, só que existe uma versão desse livro mais completa, só foram feitas 5 unidades desse livro no mundo e só se sabe da existência de uma hoje, da localidade de uma. E a Kate vai junto com um novo personagem para esse local atrás desse livro. Esse novo personagem do BPDP é o Devon, esse que aparece aqui embaixo com a Kate. Eles vão até um colecionador que está disposto a vender esse livro para eles e com isso eles têm uma chance de recuperar o Roger, né? Ressuscitar o Roger, digamos assim. Existe até uma conversa aqui que tem como ressuscitar alguém que nunca esteve vivo? Aí entra numa outra discussão, que é o Roger estava vivo, ele era um ser vivo mesmo, porque ele foi criado de ervas, esterco, sangue, um monte de coisa misturada com magia e o fogo do vril, lá, o fogo da existência, que criou ele. Então, ele não era um ser humano, no sentido literal da palavra. Mas, será que dá para trazer ele de volta? Existia alguma coisa ali que era mais do que a forma física do Roger? Ele tinha uma alma, ele tinha algo que pudesse ser recuperado, e essa história explora muito bem isso. E nesse colecionador aqui, que é esse cara, ele é muito mais do que ele aparenta ser. Na verdade, tudo é uma armadilha para o BPDP, onde a Kate fica presa numa versão do passado aqui, desse local que ela tá, num castelo de um antigo rei lá e tal. É uma doideira, não dá para entender direito se ela viajou no tempo, se aquela lojinha que ela entra é um portal pro passado, ou aquele cara do passado conseguiu um portal pro futuro, ou se ele vive numa realidade, tipo uma pocket reality, assim, né? Uma realidade de bolso que fica dentro daquela lojinha com aquele castelo dentro. Mas o castelo todo se comporta como se passasse, se tivesse tudo 500 anos atrás ainda. Então ele tem realmente esse livro, tá aqui, ó, mas isso tudo era uma armadilha para ele conseguir das duas uma. Ou ele quer o corpo do Roger, porque ele coleciona homúnculos e outras coisas parecidas, ou ele quer o Abe Sapien, que também é para ele um espécime a ser estudado, para a coleção dele seria algo inestimável, assim. Então ele troca o livro pelo resto do Roger ou pelo Abe Sapien. Se trocar pelo resto do Roger, não tem nem sentido pegar o livro, porque o livro era para ressuscitar o Roger. Então fica a situação de que, será que vai haver a troca entre o Abe Sapien ali para eles ressuscitarem o Roger? Bom, já dá para adiantar que não, né? Isso não vai acontecer. E é legal essa história aqui, que ela é definitiva, né? Então ela termina a questão do Roger. A gente, no final dela, vai ter a resposta se é possível ressuscitar ele ou não, se ele tinha uma alma, quem ele era. E a gente tem, de fato, uma despedida dele.
Não tem como não mencionar isso. Isso aqui serve como um epílogo para o Roger. E nessa despedida, a gente tem desenhos de ninguém mais, ninguém menos de que o próprio Mike Mignola. Como é que funciona? O Johan resolve tentar contactar o Roger através do corpo dele e lá ele descobre que sim, o Roger tem uma alma. E ele está num local desenhado pelo Mike Mignola aqui, onde ele tá feliz, ele tá livre, ele tá tranquilo, ele não tem mais o peso do BPDP nas costas dele, o peso das expectativas que tinham em cima dele, e ali ele tá simplesmente tranquilo. E vendo essa tranquilidade, e o Roger expondo a situação dele, traz uma paz pro Johan e pro resto do BPDP, onde eles botam essa história como encerrada e termina aqui a história do Roger no BPDP. Eu fico bem triste porque ele era um personagem muito legal. Principalmente no volume 2, ele é muito bem desenvolvido. Mas isso mostra como funciona, né, o Mignolaverse, a série do BPDP, por exemplo. As coisas são definitivas e as coisas andam pra frente. A gente não tem nada muito cíclico como o padrão de super-heróis Marvel, DC, essas coisas. As coisas não ficam voltando. E quando volta de uma maneira muito forte e que faz muito sentido. Por exemplo, vai voltar uma menção aqui numa história ao Rasputin. Porque isso tá muito intrínseco do core, assim, da série toda, do BPDP e do Mignolaverse inteiro. Enfim, segunda história. Garden of Souls, o Jardim das Almas. Uma história onde, mais uma vez, a gente adentra no passado do Abe Sapien. A gente vai conhecer mais e mais do passado dele e a gente vai ser introduzido aqui a uma personagem chamada Panya, que é uma múmia viva. Ela é uma múmia de milhares de anos de idade, porém ela está viva e a partir dessa história ela vai fazer parte do contingente do BPDP. É uma personagem bem misteriosa, a gente não sabe muito sobre ela. Mesmo ela não consegue expor muito do passado dela, porque ela não lembra, né? Principalmente bem do passado, mas tem aqui um encadernado desses mais recentes do Mignolaverse que vai explorar justamente essa personagem Panya. Além disso, nessas histórias a gente também tem a origem do Ben Daimyo, do personagem que foi introduzido aqui nas páginas do BPDP. Ele entra como o novo chefe deles, né? Precisa de uma figura forte, uma figura que tenha experiência militar de campo, porque o Abe está totalmente desolado nessas histórias aqui, então ele não pode mais liderar o campo, né, do BPDP, as missões. O Hellboy está fora do BPDP, lá no Verme Vencedor ele pediu as contas e nunca mais voltou, então precisava de um outro personagem. E aqui a gente descobre a origem dele e como que ele morreu e voltou. Ele fica 3 dias morto, isso é uma história que é contada no outro volume, não é mostrada, é contada. E ele acorda depois de 3 dias com uma baita de uma cicatriz aqui, mas vivo e andando. E aqui é revelado quem ele é, por que ele ressuscitou. E é bem interessante, ele é um monstro diferente. A gente está acostumado, por exemplo, a ver lobisomens. Eu não sei nem qual seria a palavra em português para descrever ele, mas ele é um lobisomem, mas no lugar do lobo é um jaguar. Então ele foi rasgado no rosto, né, e acabou sendo amaldiçoado por essa espécie de jaguar que é um homem que se transforma num jaguar. Um jaguar-homem, ele é. Então, isso explica algumas coisas aqui, coisas que acontecem nas outras histórias. Por exemplo, tem um velhinho com uma mochila cheia de agulha e chama e um monte de coisa e tocha, e ele vai sempre todo mês fazer um processo no Ben Daimyo. Já nas outras histórias aparecia isso. A gente não entendia por quê, parecia um processo de, sei lá, massoterapia, uma massagem assim nele, né? Mas aqui é revelado que ele precisa disso para não se transformar no jaguar. E a terceira história a gente vai adentrar bastante nisso. Ó a Panya aqui, ó. Essa segunda história, como eu falei, ela fala bastante do passado do Abe e de pessoas que andavam com ele no passado, eles aparecem aqui, e introduz também um conceito bem interessante, que é desses corpos aqui, ó, que são corpos criados em laboratório, e acaba que, ao fim dessa história, o Johan consegue um desses corpos para ele. Então, na terceira história, que é Killing Ground, terreno de matança, chão de matança, eu não sei como é que traduziu isso aqui no Brasil. Mas na história Killing Ground, aqui a gente pode ver ele, ó. Esse aqui é o Johan com um corpo criado para ele, e isso transforma totalmente a vida dele, porque agora ele consegue tocar nas coisas, consegue ser tocado, ele volta a ter
relacionamentos, ele vai em bares conhecer mulheres e tal, e isso para ele traz uma sensação de estar vivo novamente, porque antes disso ele é um ectoplasma, né? Ele é um ser que está entre a vida e a morte, ele não tem versão física e a alma dele está presa nesse ectoplasma que consegue transitar, falar com os mortos e com os vivos. E aí aqui a gente tem a exploração disso, né? Nessa terceira história, a gente explora essa questão do jaguar, aqui com o Ben Daimon, o Johan com o corpo dele, e ainda tem um novo personagem, que é o Wendigo. Esse aqui é o Daryl. A gente descobre a história desse personagem, que é um monstro que está preso no BPDP, porque ele era um ser humano que foi transformado foi morto por um Wendigo, e aqui na história do BPDP, o Wendigo ele funciona assim: você é amaldiçoado com essa maldição do Wendigo, você mata uma outra pessoa e assim a sua alma se liberta, só que a outra pessoa fica com a maldição. E o único jeito de liberar o Wendigo aqui seria ele matando uma outra pessoa. Só que eles não têm certeza do quanto o Wendigo tem faculdades mentais, do quanto que ele consegue pensar com a pessoa que ele era antes. Aqui, no caso, é o Daryl. Quanto de Daryl sobrou dentro do Wendigo? Então isso é uma pergunta que fica aqui. Ao final dessa história muda-se bastante coisa para o BPDP, bastante mesmo. A gente tem aqui, por exemplo, uma luta do Johan contra o Jaguar, o Ben Daimon, e tudo muda aqui. Ao mesmo tempo que o Jaguar é introduzido aqui, o Ben Daimon é mostrado como um Jaguar, ele também sai do BPDP a partir dessa história aqui, não sabe o que acontece com ele nesse momento. O Wendigo Daryl foge, a gente perde contato com ele também, e o Johan perde o próprio corpo que ele tinha conseguido, e isso deixa ele num estado bem deprimido, porque ele teve aquele gostinho da humanidade de novo e perdeu logo em seguida. E aí depois a gente tem os extras, como sempre, né? Maravilhosos sketchbooks que vão desde personagens até páginas em lápis e capas e tudo mais. É sempre muito legal visualizar esses extras aqui no final das edições. Eu sempre passo pelo menos uns 10 minutos dando uma olhadinha. Olha só que legal. Gosto bastante. E aí a gente termina o volume 3 e para terminar todo o Praga dos Sapos a gente vai ter o volume 4 que vai aparecer aqui em breve. Então não perca, ative o sininho aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa sua curtida, seu comentário e tudo mais aí. Valeu!